Fala pessoal, estamos aqui de novo no De Frente com a Nani e hoje com uma convidada especial, a doutora Vanessa Navarro, que vai falar um pouquinho sobre a saúde mental da mulher. Aproveitando que estamos fazendo esse especial do Dia da Mulher, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre a saúde mental da mulher. Vou pedir para a doutora se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho sobre ela. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, de poder ajudar com essas informações, são realmente muito importantes. Eu sou a Vanessa, sou psiquiatra, trabalho com saúde mental, comportamento, e aí a gente consegue dar algumas dicas e algumas orientações que vão ser importantes para todo mundo. Seja bem-vinda nesse De Frente com a Nani. Aproveitando esse gancho, acho que não só nos meus atendimentos, mas no geral, a gente percebe muito que as pessoas, principalmente pós-pandemia, elas estão buscando mais cuidar não só do corpo, da alimentação, mas também da saúde mental, né? Ela age como um ponto também para a evolução da pessoa. Você sentiu que tem aumentado muito esses casos? Tem uma preocupação maior e até uma consciência maior sobre isso. As pessoas estão aprendendo mais sobre a própria emoção, a própria saúde, e aí com isso elas vão buscando mais informação e aí sim, estão mais conscientes. Então elas procuram mais ajuda, procuram se conhecer melhor, e isso é um ponto muito importante, porque a gente precisa se conhecer melhor, precisa procurar essa ajuda. Então sim, tem um aumento dessa procura, não só porque aumentaram as doenças, mas porque aumentou também a consciência das pessoas com relação à própria saúde. Então sim, tem um aumento e isso é muito importante, a procura é muito importante. Vamos falar sobre um tema polêmico aqui. Redes sociais. A gente sabe que as redes sociais tá um boom, todo mundo é rede social, mas assim, até que ponto a rede social ela nos ajuda ou até que ponto elas nos atrapalham? A rede social é uma fonte de informação, como a gente falou agora há pouco, as informações são importantes para ter o conhecimento, para a pessoa se conhecer melhor. Então elas têm um lado muito positivo que é a informação. Acaba sendo uma fonte de informação importante para todo mundo porque é acessível e está todo mundo realmente com o celular na mão, então é fácil de buscar essa informação. Por um outro lado, sim, tem mais comparação com a vida das outras pessoas e aí a rede social mostra uma vida muito maquiada, muito especial, muito diferente do que a realidade de cada um, como a realidade acontece, né? A vida ela não é só esse lado positivo que as redes sociais mostram, então tem sim uma comparação que acaba trazendo uma pressão e até um sofrimento mesmo para algumas pessoas quando elas olham a própria vida e quando elas olham a vida dessa pessoa que está ali na rede social e quando elas fazem a comparação, faz um sofrimento, porque não vai ser igual, não vai ser a mesma coisa, né? As pessoas elas não vão ter aquela vida tão perfeita que aparece na rede social. Então ela tem os dois lados. A gente tem que aproveitar o lado bom, que é o buscar informações boas, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Sim. Trazendo boas informações, porque daí a pessoa buscar elas e se conhecer, e se observar e ver o quanto disso está influenciando e deixar um pouquinho de lado a comparação, porque ela não é real. Gente, não se comparem. Devido a esse excesso de exposição nas redes sociais, às vezes a gente fica pensando, será que eu tô com ansiedade? Será que eu tô com depressão? Será que eu só tô cansada? Em que ponto a pessoa ela consegue falar assim, nossa, eu preciso buscar ajuda? Ou em que ponto ela tem um discernimento para ela falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar um profissional? Isso é difícil de entender às vezes sozinho, por isso que é realmente importante, na dúvida, buscar alguém, buscar uma ajuda que te oriente, que te guie, até perceba essas diferenças. Mas de uma maneira simples, a doença, tanto a ansiedade quanto a depressão, ela traz um sofrimento muito grande, que acaba paralisando até a vida da pessoa. A pessoa ela não consegue fazer as atividades que ela normalmente conseguiria. Então, ela não consegue aproveitar o lazer, não consegue aproveitar bem a família, os momentos de relaxamento e mesmo a eficiência às vezes no próprio trabalho, né? Ela se torna menos eficiente, então é como se a vida paralisasse um pouco. Esse grau de sofrimento, ele leva a gente a pensar em uma doença, em um transtorno. O cansaço, a fadiga, a gente consegue relaxar num descanso, né? A gente consegue aliviar num prazer, num passeio, num descanso. Então, essa acaba sendo uma diferença que é importante de perceber. Se tiver a dúvida, se perceber
que tem um grau de sofrimento muito aumentado, daí é o momento de procurar um profissional para poder orientar nessa descoberta, nesse diagnóstico. Isso é importante, é sempre importante mesmo para não continuar sofrendo. Isso que é importante, viver bem. Ótimo. E nós continuamos sendo mulheres poderosas. Com toda essa rotina, academia, trabalho, faculdade, a rotina de casa mesmo, a gente ouve falar muito do burnout. E o que seria ele? E como que às vezes a pessoa ela consegue não se diagnosticar, mas como ela consegue assim saber que direção ela tomar antes que faça o boom, antes que fale, putz, parei tudo, agora eu tenho que fazer esse tratamento. Não. Como que ela pode, antes de acontecer, ela se cuidar, né? Sim. O burnout, ele é uma exaustão do mental mesmo. É como se travasse, como se a máquina travasse por excesso de informação, por excesso de trabalho. Isso acontece numa rotina realmente muito sobrecarregada, que é o que acontece com muitas mulheres, por conta de muita preocupação, de muitos excessos, e aí ele se manifesta como se fosse realmente o travar. A pessoa começa a ter uma lentidão de memória, de organização do pensamento, começa a ter muita confusão na rotina, nos planejamentos, não consegue executar bem o que planejou, e aí com isso começa a gerar uma crise de ansiedade por não estar conseguindo dar conta, por perceber que talvez não seja capaz de dar conta, daí começa a ter uma certa insegurança, uma maneira de uma autoestima até diminuída, e aí leva a um sofrimento muito intenso, que realmente aí tem que ser tratado com um psiquiatra, tem que procurar um médico, porque é um tratamento bem complexo, inclusive, para aliviar esse sofrimento. O estresse crônico começa, na verdade, todo esse processo, né? Quando você já se sente sobrecarregada. Então, quando a gente percebe que tem uma sobrecarga, que a gente não está conseguindo ter relaxamento, que o sono está começando a ficar ruim, que eu não estou conseguindo ter descanso, que eu acordo já cansada, já é um sinal de alerta para eu prestar atenção, para não deixar chegar num extremo desse, né? Numa dificuldade dessa. A atividade física, inclusive, é uma das coisas que fazem a gente evitar chegar num ponto de um burnout mais grave, né? A pessoa que tem uma rotina de atividade física saudável, também sem o exagero, né? De uma forma que vai trazer saúde, o lazer, os hobbies, o aprender coisas novas, o sair um pouco da rotina, o aprender a falar alguns nãos também, né? A gente não ter aquela obrigação de estar sempre disponível e sempre cuidando mais do outro do que de si mesma. É difícil, é um desafio bem difícil hoje, mas é importante a gente ter esse cuidado, porque realmente o burnout, ele paralisa a vida. Agora chegamos na parte boa, falamos sobre atividade física, exercício. A atividade física, ela é importante para todo mundo, mas na saúde mental da mulher, o que ela interfere, o que ela traz de bom pra gente? Ela, na verdade, é parte importante da saúde como um todo, na verdade. Tanto para o que a gente falou agora há pouco sobre o relaxamento, sobre ter aquele momento de sair daquela rotina, e a força muscular mesmo. O músculo, ele se comporta de uma forma hormonal, né, para a mulher também, e daí ele ajuda a regular muitos neurotransmissores e toda aquela parte química que a gente tem no cérebro. Então ela é muito benéfica para tudo. Na saúde como um todo, a atividade física ela entra com a mesma importância, por exemplo, de uma boa alimentação, de um cuidado com a saúde alimentar, com os nutrientes, com as vitaminas que a gente tem, porque um corpo nutrido e saudável, ele reage a situações de estresse de uma forma muito mais tranquila, né? A gente pode estar sobrecarregado, a gente pode até viver por momentos difíceis, mas quando eu estou saudável, fisicamente saudável, com uma boa alimentação, um bom sono, uma boa atividade física, o corpo saudável ele vai reagir a momentos de dificuldade com muito mais facilidade. Então a gente tem que se manter bem e aí a gente vai olhar para esse comportamento de saúde com outros olhos. A gente precisa ter um cuidado com a saúde de uma maneira geral. No caso da mulher, ainda tem as questões hormonais, né? A própria TPM, a gestação, né? O puerpério, que é o pós-gestação. A mulher ela tem oscilações hormonais que ainda tem que ter um cuidado ainda um pouco mais delicado, um pouco mais carinhoso com a saúde mesmo, física, né? E aí a gente tem que pensar nesses três pilares da saúde
pra gente ter uma reação melhor, né? Pra gente reagir melhor à vida. Por isso que a gente vê muito o pessoal, quando posta na academia, fala assim, minha terapia, né? Isso. Tem muita gente que busca a academia como fonte de terapia mesmo. Porque ela vai trazer um bem-estar, né? O exercício físico, a atividade física, ela traz um bem-estar, ela faz a gente sentir melhor. A autoestima melhora também, a disposição, diminuem as dores. Então a gente tem mesmo um benefício da atividade física para fazer a nossa vida melhor. Como eu falei, como alimentação, como sono, é um trio ali que a gente precisa sempre prestar atenção. Em qualquer área da saúde, na verdade. Acho que para todo mundo ele precisa estar alinhado, né? Isso. Meninas, vocês entenderam que vocês precisam vir para academia para ter essa dose de endorfina. É isso mesmo. Garanto. Vem pra Runner. Para finalizar, doutora, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Porque não adianta só cuidar das pessoas, precisa se cuidar também. É isso, e é bem importante, na verdade, para a gente poder orientar bem, estar bem. A gente nunca cuida de ninguém se a gente não está bem. Isso também serve para as mães, né? Eu não consigo cuidar dos filhos se eu não estou bem. A gente se cuida primeiro. E daí eu tô aqui na Runner treinando o máximo de vezes que eu consigo por semana. A gente tem um cuidado com o sono, de ter sempre uma qualidade de sono boa. Então, um horário de sono sempre fixo, regular, para a gente poder ter o descanso que precisa. O lazer também, das nossas risadas, das brincadeiras com as amigas. A religiosidade, a espiritualidade, a gente precisa também se conectar com alguma, né, com o que a gente acredita, a nossa fé também ajuda para nos dar segurança, para nos acolher, né, de alguma maneira. A alimentação, a gente se cuida, eu acho que cuidar mesmo do básico, que a gente às vezes esquece, deixa de lado, mas o básico ele ainda funciona, tá? E tornar a vida um pouco mais leve também, né? A gente erra, a gente falha e tá tudo bem, a gente começa de novo e aí torna a vida mais leve para diminuir as pressões, para diminuir essa sobrecarga e viver melhor mesmo. Muito bom, muito bom. E você que não está treinando, não está se cuidando, tem que vir aqui para a academia, vem para a Runner para fazer uma aula, conhecer toda a nossa estrutura e ter a sua dose de endorfina aqui com a gente. Van, quero te agradecer por ter cedido esse tempo na sua agenda, na sua rotina, para a gente passar um pouquinho desse conhecimento, para que as pessoas também fiquem um pouco mais informadas de alguma coisa. E você que tem uma amiga que precisa escutar um pouquinho do que a gente falou aqui, encaminha esse link para ela assistir esse vídeo e quem sabe ela também vir buscar aquela dose de endorfina dela. Van, muito obrigada e até o próximo De Frente com a Nani.